Você acha que conhece Eren Yeager. Você o viu crescer, você torceu por ele, você sentiu a raiva dele como se fosse a sua própria raiva. E em algum momento, sem perceber exatamente quando, você parou de reconhecê-lo. O herói virou um monstro. O menino que jurou proteger a humanidade se tornou a maior ameaça que o mundo já conheceu. E aí, a maioria das pessoas fez a pergunta errada. Quando Eren mudou? Porque a resposta, incômoda, perturbadora e absolutamente necessária, é que ele nunca mudou. O que aconteceu com Eren Yeager não foi uma transformação, foi uma revelação. E entender isso muda completamente a forma como você vai enxergar não só esse personagem, mas o que Attack on Titan está dizendo sobre a natureza humana. Hoje, a gente não vai falar sobre o Eren herói, nem sobre o Eren vilão. A gente vai falar sobre o Eren ser humano. Sobre o que acontece com a psicologia de uma pessoa quando ela perde, uma por uma, todas as estruturas que a faziam acreditar que o mundo tinha algum sentido. E aviso logo, esse vídeo tem spoiler. Se você não terminou Attack on Titan, salva esse vídeo para quando terminar. Porque o que a gente vai discutir aqui só faz sentido se você viu o final. Attack on Titan começa como uma história aparentemente simples. Monstros gigantes ameaçam a humanidade. A humanidade se protege atrás de muralhas enormes. E no meio disso tudo, tem um menino de cabelos escuros que olha para o céu com uma expressão que não é bem admiração. É mais parecida com raiva. Como se o céu tivesse algo que pertencia a ele e alguém havia roubado. Desde o primeiro episódio, Hajime Isayama planta uma questão que só vai ser respondida no arco final. O que exatamente Eren quer? Ele diz que quer liberdade, que quer matar todos os titãs, que quer ver o mundo além das muralhas. Mas se você prestar atenção nas entrelinhas, nos momentos em que ele fica parado olhando para os pássaros, na forma como reage ao livro de Armin, na frieza com que matou os traficantes quando ainda era uma criança, você começa a perceber que a liberdade de Eren nunca foi sobre explorar o mundo. Era sobre não ser contido. Era sobre não ser controlado. Era sobre uma sensação visceral, quase instintiva, de que a existência dele estava sendo roubada pela simples presença de qualquer limite ao redor. Armin via o mesmo livro e sentia curiosidade, sentia maravilha. Queria explorar, conhecer, descobrir o que havia do outro lado. Eren via o mesmo livro e sentia uma falta, uma privação. Como se a existência das muralhas, dos titãs, de qualquer coisa que o impedisse de ir onde quisesse, fosse uma injustiça cósmica cometida especificamente contra ele. Eles estavam olhando para as mesmas páginas e lendo histórias completamente diferentes. E é aí que começa a psicologia de Eren Yeager. Não na morte da mãe, não na queda da Muralha Maria, mas naquele momento silencioso, antes de tudo isso, em que um menino, ainda seguro dentro de uma muralha, sente, sem conseguir explicar, que algo essencial já foi tirado dele. A pergunta que esse vídeo vai responder é: o que faz uma pessoa chegar a esse ponto? O que precisa ser perdido, acumulado e quebrado dentro de alguém para que ele olhe para o mundo e decida que a única saída é destruí-lo? Existe um conceito na psicologia chamado segurança ontológica. É a crença básica, quase inconsciente, de que o mundo é estável o suficiente para que você exista nele. Que amanhã vai ser parecido com hoje. Que as pessoas que você ama ainda vão estar lá quando você acordar. Que existe um chão firme embaixo dos seus pés, mesmo que esse chão seja imperfeito. Todo ser humano funcional depende disso. Não é ingenuidade, é uma estrutura psicológica fundamental. Sem ela, a mente entra em colapso, não consegue planejar,
não consegue confiar, não consegue se relacionar de forma saudável com nada ou ninguém. Eren tinha isso. As muralhas eram opressoras. Sim, eram a representação física de tudo que o sufocava. Mas eram muralhas. Criavam ordem, criavam previsibilidade. E dentro dessa previsibilidade, Eren tinha uma mãe, tinha amigos, tinha um sonho, ainda sem forma, mas com direção. O mundo era injusto, mas era estável o suficiente para ser suportável. Então, o Titã Colossal apareceu. E em questão de minutos, tudo que criava segurança na vida de Eren foi obliterado. Não foi só a morte da mãe, embora isso por si só já fosse devastador o suficiente. Foi o colapso da ilusão de que existia proteção, de que existia um lugar seguro, de que o sofrimento tinha limites que podiam ser respeitados. Eren ficou parado, olhando para aquela cena. Sua mãe sendo arrancada dos escombros, o sorriso perturbador no rosto do Titã sorridente, a incapacidade absoluta de fazer qualquer coisa. E algo dentro dele quebrou, de um jeito que nunca voltou a ser inteiro. O psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e um dos maiores estudiosos da resiliência humana, escreveu que o ser humano consegue suportar qualquer como, desde que tenha um porquê. O sofrimento em si não destrói uma pessoa. O que destrói é o sofrimento sem sentido, sem propósito, sem narrativa, sem nenhuma estrutura que permita integrá-lo à vida. Eren respondeu a essa ruptura do único jeito que sabia. Construiu um propósito com os cacos do que restou. Matar todos os titãs. Recuperar a liberdade da humanidade. Vingar a mãe. Era simples, era claro. Era a única coisa que mantinha aquele menino de pé, num mundo que havia provado ser completamente capaz de destruir tudo que ele amava, sem aviso, sem motivo, sem misericórdia. Mas aqui está o problema com propósitos construídos sobre dor não processada. Eles não curam a dor, eles só a direcionam. Transformam o sofrimento em combustível, o que é funcionalmente útil no curto prazo, mas psicologicamente perigoso no longo prazo. Porque quando o combustível é ódio, o que você está construindo, mesmo sem perceber, é uma bomba. E no caso de Eren, a mecha estava acesa desde o dia em que ele viu a mãe morrer. O que mais importa entender sobre essa fase de Eren é que ele nunca parou para processar o luto. Nunca permitiu que a dor fosse só dor, sem uma missão, sem um inimigo, sem uma direção clara para onde canalizá-la. A raiva foi imediatamente transformada em propósito, e propósito foi transformado em identidade. Eren não era mais um menino que havia perdido a mãe. Era um soldado que havia jurado vingança. Essa distinção parece pequena, mas é a diferença entre curar e suprimir, entre integrar o trauma e ser controlado por ele. E Eren nunca curou nada, só suprimiu, só avançou, só manteve os olhos fixos no inimigo seguinte, para não ter que olhar para dentro. Existe uma coisa que a gente raramente admite sobre si mesmo. A gente não suporta um mundo sem culpados. Quando algo terrível acontece, a mente humana busca instintivamente um responsável. Não porque isso resolve o problema, mas porque um culpado devolve a sensação de que o mundo faz sentido, de que existe ordem moral, de que se você eliminar o responsável, a ordem volta. Essa necessidade é tão profunda que ela molda a forma como a gente constrói histórias, sistemas jurídicos, religiões e até narrativas políticas. Precisamos de vilões, porque vilões implicam que existe uma lógica justa por trás das coisas, que o sofrimento não é aleatório, é causado por alguém que pode ser identificado, combatido e destruído. Os titãs eram perfeitos para esse papel. Eram monstros, sem rosto, sem história, sem humanidade aparente. Odiá-los era simples e moralmente absoluto. Matá-los não era só estrategicamente necessário, era justo, era certo. Eren podia seguir em frente, porque sabia exatamente contra quem estava lutando.
E não havia nenhuma ambiguidade moral em querer destruí-los. Mas então, ele desceu ao porão do pai. E o que estava lá dentro não era uma resposta. Era a destruição de todas as respostas que Eren tinha. Os titãs eram humanos. Os inimigos eram humanos. A história que ele acreditava ser simples, monstros contra pessoas, mal contra bem, era na verdade um ciclo de ódio com séculos de profundidade, onde cada lado havia cometido atrocidades tão horríveis quanto as que tentava combater, onde cada geração herdava o ódio da anterior sem ter escolhido iniciá-lo, e onde não havia um vilão original para ser responsabilizado por tudo. Havia apenas pessoas, cheias de medo, cheias de dor, fazendo coisas terríveis para sobreviver ou para proteger o que amavam, e convencidas, cada uma delas, de que estavam do lado certo. O filósofo Albert Camus chamou de absurdo esse momento específico em que a realidade recusa terminantemente atender à nossa necessidade de sentido e justiça. É quando você percebe que o universo não está organizado de acordo com a sua moral. Que o sofrimento não segue uma lógica que possa ser resolvida eliminando os responsáveis certos. Que não existe um final onde tudo se encaixa perfeitamente e o bem prevalece, porque merecia prevalecer. A maioria das pessoas, diante do absurdo, faz uma de duas coisas. Colapsa em niilismo, se nada tem sentido, nada importa, ou busca uma nova estrutura de crença que reposicione o bem e o mal numa narrativa diferente, mas igualmente ordenada. Eren não fez nenhuma das duas. Eren olhou para o absurdo, sentiu a vertigem completa de um mundo sem culpados claros e tomou uma decisão que não foi racional, não foi filosófica, não foi estratégica, foi visceral, quase instintiva. Se o mundo não tem uma lógica justa, então eu vou impor a minha. Se não há um culpado claro, então eu vou me tornar o único culpado que importa. Se a liberdade não pode ser alcançada resolvendo um conflito simples, então o conflito precisa deixar de existir, e eu vou ser o único capaz de fazer isso. É aqui que Eren começa a se separar, de forma permanente, de qualquer possibilidade de retorno. Não foi a decisão de fazer o Humbling, essa veio depois. Foi essa resolução silenciosa, formada nos momentos após o porão, de que ele estava disposto a ser o monstro que o mundo precisava, para alcançar a paz que o mundo não merecia. E o mais perturbador é que, de certa forma, a lógica era coerente. Isso é o que Attack on Titan faz de melhor. Cria personagens cujas decisões mais horríveis fazem sentido quando você entende de onde vieram. Você não precisa concordar com Eren, mas você consegue seguir o raciocínio. E isso é muito mais assustador do que um vilão simplesmente mau. Aqui é onde a psicologia de Eren se torna verdadeiramente trágica. E também onde Attack on Titan entrega sua crítica mais sofisticada sobre a natureza humana. Desde criança, liberdade era a palavra mais sagrada no vocabulário de Eren. Mas existe uma pergunta fundamental que ele nunca parou para fazer, e que talvez nunca tenha sido capaz de fazer. Liberdade de quê? E mais importante ainda, liberdade para quê? A filosofia e a psicologia distinguem dois tipos de liberdade, que são radicalmente diferentes entre si. A liberdade negativa é a ausência de obstáculos, sem correntes, sem muros, sem forças externas te impedindo de ir onde você quer. É a liberdade do espaço físico, das restrições removidas, dos limites destruídos. A liberdade positiva é algo muito mais complexo e muito mais difícil. É a capacidade real de escolher quem você quer ser, de agir a partir dos seus próprios valores profundos e não apenas em reação ao que te oprime. É a liberdade interna, a autonomia genuína sobre a sua própria vida. Eren só conhecia a primeira e nem percebia que a segunda existia.
Toda a existência de Eren foi orientada para remover obstáculos. As muralhas, os titãs, o governo corrupto dentro das muralhas, os marleianos do outro lado do oceano. Cada inimigo eliminado era, na cabeça de Eren, um passo em direção à liberdade. E cada vez que um obstáculo era removido e a liberdade ainda não havia chegado, a conclusão era simples. Ainda tem mais obstáculos, ainda tem mais inimigos. Quando eles chegaram ao oceano, aquela cena que deveria ser o clímax emocional de anos de luta, o momento de chegada tanto para os personagens quanto para a audiência, Eren ficou parado olhando para a água, com aquela expressão que já se tornou icônica. Enquanto todos ao redor celebravam, ele estava vendo outra coisa. Do outro lado do oceano, tem pessoas que querem nos matar. Quando a gente matar todos eles, vamos ser finalmente livres? E essa frase revela tudo. Eren chegou ao oceano, alcançou o objetivo que havia definido sua vida por anos e imediatamente transferiu o problema para o próximo horizonte. Porque a liberdade que ele buscava não era um lugar, era uma sensação. E essa sensação nunca havia chegado e nunca chegaria, porque ela não dependia de obstáculos externos. O filósofo Erich Fromm escreveu em O Medo à Liberdade, uma das análises mais poderosas sobre esse paradoxo. O ser humano frequentemente foge da liberdade real, porque ela vem acompanhada de uma responsabilidade que não está pronto para carregar. É muito mais fácil, psicologicamente falando, ter um inimigo claro, do que ter que se posicionar diante do vazio e escolher, sem garantias e sem culpados, quem você quer ser. Então, a mente humana cria um mecanismo de defesa, transfere a responsabilidade para algo externo, um inimigo, uma missão, uma ideologia, qualquer coisa que permita dizer: quando eu resolver isso, aí sim vou ser livre. Quando eu eliminar eles, aí sim posso descansar. É uma fuga da liberdade, disfarçada de busca por ela. Eren era o exemplo mais perfeito e mais devastador desse mecanismo. Quando finalmente obteve o poder do Titã Fundador, quando pôde literalmente remodelar o mundo, controlar todos os titãs colossais, alcançar um nível de poder que faria qualquer obstáculo externo irrelevante, ele ainda se sentia preso. A sensação de sufocamento não havia ido embora, porque ela nunca havia sido causada pelas muralhas, ou pelos titãs, ou pelos marlianos. Era causada por ele mesmo, pela sua incapacidade de existir sem um inimigo, pela sua total dependência de ter algo para destruir, para sentir que estava avançando, pela sua impossibilidade de parar, de questionar, de escolher ser diferente. Como Kenny Ackerman disse, com aquela lucidez perturbadora que só os personagens secundários mais bem escritos conseguem ter, todo mundo é escravo de algo. Precisa estar embriagado de alguma coisa para continuar vivendo. Eren estava embriagado de liberdade. E essa embriaguez era sua prisão mais completa. Ele se tornara escravo do próprio conceito de não ser escravo de nada. E não era capaz de enxergar o paradoxo, porque estava profundo demais dentro dele. No final, Eren chora. Não são lágrimas de derrota. Não são lágrimas de arrependimento no sentido convencional. São lágrimas de alguém que chegou exatamente onde sempre quis chegar e descobriu que o lugar estava completamente vazio. Que a liberdade que perseguiu a vida inteira não existia do jeito que ele imaginava. Que o mundo que ele destruiu para ser livre era, com toda a ironia possível, o único mundo onde as pessoas que ele amava ainda estavam vivas. A psicologia tem um nome para esse tipo de experiência: síndrome de chegada. É a sensação devastadora de alcançar o objetivo que definia toda a sua identidade. Aquele objetivo que te fez suportar anos de sofrimento, que justificou cada escolha difícil, que foi o combustível de cada manhã em que você acordou e decidiu continuar. E descobri que, do outro lado da linha de chegada, não tem nada. Só o seu próprio reflexo.
distorcido e irreconhecível. Eren passou a vida inteira correndo em direção à liberdade, como se ela fosse um destino com coordenadas fixas. E quando chegou lá, encontrou apenas o vazio que ele mesmo havia criado. As cidades que ele transformou em cinzas, os pais e as mães e as crianças que ele esmagou. E Hanzi, aquele menino que ele havia tentado ajudar, cujas mãos ele havia segurado com uma expressão de culpa que revelava tudo que ele tentava esconder, que virou o símbolo silencioso de tudo que Eren não conseguiu ser. Isayama fez uma escolha narrativa muito específica no arco final. Ele poderia ter feito de Eren um vilão simples, alguém corrompido pelo poder, ou manipulado pelas memórias do pai, ou destruído por circunstâncias externas. Seria mais fácil, seria mais reconfortante, permitiria à audiência manter uma distância segura. Em vez disso, ele fez algo muito mais perturbador. Mostrou que Eren era desde o início exatamente quem sempre foi. Que não houve corrupção, não houve queda. Houve apenas a revelação progressiva de uma psicologia que estava ali desde o primeiro episódio, esperando as condições certas para emergir em sua forma mais completa. Mikasa disse que Eren havia mudado, mas em seguida admitiu que sabia, no fundo, que ele sempre foi assim. Essa ambivalência não é um erro narrativo, é o ponto central da história, porque é exatamente assim que funciona com pessoas reais. A gente tende a acreditar que conhece alguém, e quando esse alguém revela uma face que não esperávamos, a pergunta que surge é sempre: quando ele mudou? Quando a realidade é que nunca enxergamos direito o que sempre esteve ali. E aqui tá o que Attack on Titan realmente está dizendo com tudo isso. O que faz de Eren Yeager um dos personagens mais importantes da história do anime, talvez da história da ficção. Eren não é um vilão. Eren é um espelho. É o retrato do que acontece quando uma pessoa perde uma por uma todas as estruturas que a ancoravam no mundo. Segurança, sentido, justiça, identidade. E não encontra nada saudável para colocar no lugar. É o que acontece quando a dor não é processada, mas transformada em missão. Quando liberdade vira obsessão. Quando obsessão vira destruição. Quando destruição vira a única identidade que sobrou. Nós reconhecemos Eren porque já sentimos, em versões menores e menos destrutivas, o que ele sente. Já quisemos eliminar algo, uma situação, uma pessoa, um obstáculo, com a certeza de que, eliminado aquilo, finalmente seríamos livres. Já confundimos remover barreiras com encontrar paz. Já fugimos de nós mesmos, correndo em direção a algo externo. A diferença entre Eren e a maioria das pessoas não é de natureza, é de escala e de circunstância. E talvez, assustadoramente, de sorte. Isayama não criou Eren para que a gente o odiasse. Criou para que a gente se reconhecesse nele e tivesse medo do que reconheceu. Para que a gente fizesse a pergunta que o anime nunca responde diretamente, mas que ressoa em cada cena do arco final. O que você está chamando de liberdade? O que você está disposto a destruir para chegar lá? E quando você chegar, se é que vai chegar, o que você espera encontrar do outro lado? Eren nunca soube responder a essas perguntas. Morreu sem sabê-las. Você tem a vantagem de ainda poder fazer diferente.